É um apocalipse zumbi. Você está preso em seu apartamento sem saída e o Wi-Fi não funciona. Você acha que iria sobreviver? Eu não. Nesse vídeo, eu vou apontar os erros cometidos em Alive, porque não tem como alguém sobreviver nesse apocalipse. Jong-un se acorda e vê que a família está fora, então ele faz o de sempre, transmissões ao vivo e jogar com os amigos. Só que os amigos o avisam para sair e ver jornal, porque em todo canto da Coreia as pessoas estão se atacando e um estado de emergência foi declarado, certo? Para começar, esse cara joga videogame, então ele deve entender de sobrevivência com os jogos. Os jogadores podem ser medrosos na vida real, mas os instintos deles podem ajudar bastante em um surto. Jong-un vê da janela que as pessoas estão surtando, uma multidão de gente saindo dos próprios apartamentos e já se vê sinais de zumbis. As pessoas se mordendo, pulando, correndo, tudo está acontecendo muito rápido. Nesse caso específico, não vá para a multidão. Fique para trás e deixe eles atraírem os zumbis, para o mais longe possível, e você terá a chance de viver. Uma oportunidade de fugir e encontrar menos zumbis. Outra coisa, não há tempo para abraços no apocalipse, porque as pessoas fazem isso. Talvez ela não sabia que iria se transformar. Mesmo assim foge. Droga. Jong-un decide dar uma olhada lá fora. E o vizinho dele entra correndo. Sem avisar, ele já entra no apartamento. E implora o Jong-un para ficar. O irmão dele foi mordido e ele escapou. E Jong-un não quis saber. Disse ao cara para sair e ir embora. Mas o deixou ficar só para usar o banheiro. Enquanto o cara já estava lá, Jong-un ouve no jornal os sintomas da zumbificação. Sangramento pelos olhos, comportamento agressivo e a vontade de comer pessoas. Jong-un começa a pensar e pega uma faca imediatamente. E assim que o vizinho sai do banheiro, Jong-un vê uma mordida na mão dele e o força a sair segurando a faca. Mas na porta ele para e começa a se transformar. Olha, não é difícil entender que ser mordido é ruim. Então, quando um cara invade a sua casa, o que você nunca deve permitir, ao menos faz o cara tirar as roupas e provar que não foi mordido, não é uma coisa gay se for salvar a sua vida. O cara tá com sangue na camisa. Você terá maiores chances de sobreviver, mas se ele não te mostrar, você tem que pegar uma faca. Depois de se contorcer todinho, ele vai pra cima de Jong-un, que o segura bem firme e o empurra pra fora de casa. E outro zumbi lá fora enche ele de porrada. Naquela noite, Jong-un coloca a geladeira na entrada e tenta fazer uma ligação, mas não consegue. Um noticiário na TV sugere aos sobreviventes se certificarem de ter comida para 60 dias. E Jong-un começa a avaliar o que ele já tem. Acontece que ele não tem comida nem para 10 dias. A cerveja vai te acalmar por um momento, e ninguém vai entregar seu churrasco de frango preferido. Depois de trancar a sua casa, a primeira coisa a fazer é racionar o que já tem pela maior parte do tempo possível. Aí você elabora uma estratégia para conseguir mais comida. Se você tem alguma fruta, guarde as sementes. A água vai acabar em breve, então eu encheria tudo o que é recipiente e balde, com água potável para beber. Isso me dá tempo para pensar a longo prazo. Ou, pelo menos, até chover. Comece um treino de resistência cardíaca. Jogadores de videogame não são conhecidos pela boa forma. As redes sociais são ótimas, mas aqui elas vão te matar. No dia seguinte, ele vai ver o Instagram. E as pessoas estão postando, pedindo ajuda e dizendo aonde estão, já que não dá pra fazer com chamadas. Hora de usar a tecnologia para sobreviver e não curtidas. O cara percebe que conectar o telefone a um drone faz com que ele voe o bastante até conseguir a área. Ele consegue a área e funciona. Ele consegue usar até acabar a bateria. Carrega a bateria primeiro. Caramba! Cara! Explorar a área é o único jeito de saber quando e como sair do apartamento. Você pode fazer isso para observar as outras coisas e descobrir os melhores lugares para explorar. Não é difícil de imaginar descer do rapel ou subir das escadas, se você sabe que não tem ameaças lá dentro. Naquela noite, um policial passou no bairro dele, perdeu a arma dela e foi mordida. Mesmo que Jong-un tentasse distrair os zumbis, ele não pode fazer nada a não ser observá-los, levá-la. Uma arma na rua pode fazer alguém sair para buscá-la. Não, mas é uma ideia horrível. Você não faz ideia de quantas balas tem. Então, isso poderia te matar. E também gritar pela janela perturba os seus vizinhos, principalmente aqueles mais esquentados. Como diabos esse cara consegue entrar? Esse grandalhão de alguma forma entrou. E só se pendurando no corrimão da sacada é que Jong-un atraiu o zumbi para a morte. Foi esperto, porém arriscado. Eu pegaria a faca. Não teria como saber se ele teria caído pela escada, sem uma forçada do roteiro. Poderia ter sido você lá embaixo. A melhor solução aqui seria encarar. lutar e mirar na cabeça.
Ele coloca mais coisas na porta para ficar seguro. E começa o primeiro de uma série de vlogs, registrando as experiências dele. É o 7º dia. John aprende que os zumbis infectam os outros pelo sangue e que eles mantêm um pouco de inteligência para abrir as portas ou as janelas. Ele também está desesperado. A água no apartamento não funciona mais e ele está virando garrafas de uísque e cerveja como se fígado aguentasse. Alguns podem achar que é irresponsabilidade, mas nós temos que reconhecer o estresse da situação. Se não tem outra coisa, o uísque é a melhor escolha. Não estamos só vivendo, estamos tentando sobreviver. Além do mais, o desespero não impede John Woo de tomar precauções cobrindo as janelas e vedando. Isso pode parecer uma boa ideia, mas se você está tirando a possibilidade de observar o lugar e os zumbis por conta própria, eu faria experimentos para aprender mais sobre eles. Eles saem à noite? Quais são os hábitos deles? Qualquer coisa que possa me trazer mais vantagens? Em um apocalipse zumbi, a ignorância não é uma bênção, é a morte. No 10º dia, ele descobre um aplicativo que permite que ele use ondas de FM. Só que ele precisa de um conector e ele não tem. No 15º dia, John Woo recebe uma mensagem do pai dele. Mas ele não consegue área para ouvir. Ele se pendura na sacada para conseguir área, chama a atenção dos zumbis, que começam a se reunir ali embaixo querendo jantar. Isso me dá uma ótima ideia. Encontre um objeto mais indestrutível na sua casa e o máximo de cordas que conseguir. Cadarços de sapatos ou lençóis amarrados, jogue nos zumbis lá embaixo, mirando nas cabeças e depois puxe de volta. Você pode matá-los um por um até se livrar do máximo de zumbis possível. Deixe pra lá. Bem melhor. Vamos deixar essa coisa de sobrevivência pra lá. Parece que a estratégia foi descartada. Ele sai do apartamento e quando vira o corredor, ele vê o vizinho dele zumbificado se arrastejando. O que ele grita? Adrenalina é bom pra matança, mas não a use para atrair mais atenção pra você. Principalmente para xingar um zumbi. E aí, mais zumbis aparecem e fecham um cerco dos dois lados. Ele pega um elevador, mas um bocado de zumbi sai. Elevadores, péssima ideia. Normalmente eu odeio esperar por eles. Imagina em um apocalipse zumbi. Ele se esgueia e passa por um zumbi cego. Ele tem o maior cuidado para não chamar atenção. E aí bate a porta com força, atraindo o zumbi que mexe na maçaneta para abrir. Esse zumbi é impressionante. Sem olhos já vai na maçaneta. Ele deve ser o Albert Einstein dos zumbis. No 20º dia, a usina elétrica da cidade explode. Todos os prédios ficam sem energia. E John Woo finalmente decide desistir. Ele inventa de tentar se enforcar. Mas nesse momento alguém aponta um laser nele. Ele sai da forca e vê do prédio dele quem está apontando o laser. Essa garota Yumbin, sinceramente, ela é fodona. Ela está bem preparada com suprimentos, tem uma boa noção de racionamento e até montou uma armadilha na frente da porta dela, caso alguém se aproxime. Ela também explorou os andares do apartamento de John Woo, identificando quais deles têm zumbis e quais não. Eles se apresentam e John Woo já acha ela muito bonita. Namorar durante um apocalipse zumbi não dá. Mas se as garotas começam a prestar atenção em você, é melhor manter tudo profissional. As emoções ofuscam o seu julgamento. Por isso, namoros não são recomendados. Mas se você é tão ruim em sobreviver, essa é toda a sua esperança. Ela vê que John Woo está com fome, e aí ela joga uma corda que acaba caindo. Essa corda cai na rua. Mas John Woo usa o drone para levar no fio. E agora eles podem enviar comida e objetos entre os apartamentos. Só que John Bin meio que se ferrou, porque a corda que ela tentou jogar é vista por um zumbi bombeiro. Se fosse outro zumbi qualquer, não teria problema, só que os zumbis aqui têm um pouco de inteligência. Essa corda está conectada a uma mesa, que foi puxada e atinge violentamente Yun Bin. Um zumbi que escala é de fato o primeiro, mas não é a hora de se impressionar. A sua futura ex-namorada está com um problema sério e tá na hora de descobrir como arruinar tudo rápido. John Woo faz tudo o que pôde para distrair o bombeiro. Grita, joga garrafas e termina usando o drone, que é quebrado pelo bombeiro. O drone é ótimo, combina perfeitamente as suas habilidades e o que usar para influenciar imediatamente uma situação, mas eu iria além e colocaria uma faca no drone. Pode até aparentemente não ser rápido para esfaquear, mas daria à sua amiga nova uma chance de lutar se ela não tivesse uma arma. É por muita sorte que Yun Bin se levanta a tempo de cortar a mão do bombeiro e mandá-lo para o chão. John Woo decide se preparar e procurar por suprimentos. Entra no apartamento do vizinho, que está cheio de comida e walkie-talkies, equipamento de alpinismo e, é claro, o cadáver. John Woo vai ver
de quem é o cadáver, e é da mulher aleatória, o que é estranho, já que o vizinho dele estava infectado, então cadê ele? Assim que Jong-woo pensa nisso, o irmão zumbificado o ataca. E graças ao seu raciocínio rápido e a sorte, Jong-woo foge. Aí entrega um walkie-talkie e uma Nutella para Yoon-bin. No dia seguinte, eles percebem que os zumbis começaram a correr para dentro dos 2 apartamentos. Eles não sabem o motivo. Assim que Yoon-bin vai pegar a machadinha, ela acidentalmente derruba uma mesa. A fileira de zumbis vai até um apartamento, mas ficam distraídos. Quando Jong-woo liga para o telefone, o toque do telefone atrai a horda de zumbis. Ligar para o telefone do vizinho foi inteligente, mas é uma situação de vida ou morte. As hordas são um problema, já que não se resolve na hora. Só dá para se esconder sem chamar atenção, mas dá para evitá-los com organização e planejamento. A melhor vantagem é que você está em um prédio com trancas. Se você começasse a limpar um andar com gente confiável para limpar lentamente, seria uma forma realista de retornar ao prédio e colocar barricadas nas entradas principais. Porém, se a tarefa foi muito assustadora, ainda valeria a pena criar armadilhas de som para afastar os zumbis de você. Jarras e panelas caem bem. Era só colocar no andar de baixo amarrado a uma corda e puxar, quando uma distração fosse necessária. Ambos decidem que agora é a única chance de chegar até o 8º andar e se prepararem. Jong-woo tenta comandar e criar um plano, mas Yoon-bin faz uma missão impossível, descendo de corda pela sacada e correndo até o apartamento de Jong-woo. Ela se vira maravilhosamente, se movimentando, se esquivando, metendo a porrada nos zumbis com o equipamento da escalada, mas um zumbi pega o pé dela e ela mal consegue pegar a pistola que estava ali perto, e Jong-woo desce para ajudá-la. Entrar em um parque de zumbis é uma ideia terrível, mas se tiver que entrar, não tente matá-los. Para sobreviver, tem que invadir, seguir em frente e se livrar do montante de zumbis, que pode te encurralar facilmente se você não bater 1 a 1. Fácil para quem joga futebol americano e não golfe. Os 2 sobreviventes voltam para o prédio Jong-woo e pegam o elevador para o 8º andar. Os zumbis invadem o saguão da entrada. Lá em cima os apartamentos estão trancados, e um grupo de mortos-vivos encontra os 2. Os 2 tentam urgentemente destrancar as portas e são salvos por um homem que os puxa para dentro. Ele oferece comida, água e diz que supostamente tem uma equipe de soldados voando pela cidade para resgatar as pessoas e deve chegar a qualquer momento. Ótimo para os 2, já que vão conseguir sair vivos. Yoon-bin e Jong-woo agem correto aqui. Esperam o cara beber água para ver se é perigoso e então eles pedem enlatados que parecem ter sido adulterados. Sinceramente, eu não sei se faria diferente. Mas como é que o cara envenenou a comida? Esse cara nem morava nesse prédio. Ele droga e amarra Jong-woo e Yoon-bin e pretende dar os 2 de comida à esposa dele. Ela não é um canibal. Ela é um zumbi que fica acorrentado no quarto. Não tinha como ela sair daqui. Mas Jong-woo consegue acordar e ameaçar o cara com a arma. E ele tenta libertar Yoon-bin, mas o cara solta a corrente, permitindo que a zumbi atacasse Yoon-bin. Mas os gritos não são ouvidos. O sequestrador destranca a porta para verificar, só para ver a esposa ser empurrada por Yoon-bin. A zumbi travou no marido e o mordeu de todo jeito. Ele se desculpa com ela, mas não com os outros 2. Que elegante. Yoon-bin usa uma bala para matar os 2 e isso atrai a horda. Atirar em um apocalipse zumbi é perigoso, mas se você tivesse que usar a arma, teria que ser para algo melhor do que atirar no cara. Obviamente não iríamos convencê-lo a parar, já que tem mais de uma bala na arma, atira na tranca e esquece a chave. Cada segundo é precioso se o objetivo é salvar a namorada de ter o rosto comido por um zumbi. Ela pede Jong-woo matá-la, e ele concorda prontamente. Ele iria estourar os miolos dela. Quando ouviu um barulho de helicópteros, imediatamente os 2 sobreviventes correm até a cobertura, passam pelos zumbis e tentam retardar a multidão. Mas quando eles chegam lá, não tem ninguém esperando. Agora eles estão de fato mortos. E os zumbis arrombam a porta e chegam até eles. Não tinha mais como fugir e acabaram as munições. Não tem saída. Só que, como você provavelmente percebeu, tem um helicóptero com soldados armados. Aparece do nada, resgatando os 2 sobreviventes. E Jong-woo começa a receber área no telefone e descobre que seus familiares ainda estão vivos. Jong-woo é um dos muitos coreanos salvos. E em todo lugar na cidade, os sobreviventes estão postando nas redes sociais onde eles estão, e com isso os soldados estão indo resgatá-los. E eu achando que redes sociais eram inúteis. Mas e você? O que você acha? Você concorda com as minhas teorias? Deixe seu like, se inscreva no canal e curta as playlists Como Vencer para mais vídeos como este. Muito obrigado, tchau, tchau!